Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, Rubenson Mundel. Eu estou hoje aqui para ministrar a 7ª aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. E você é muito bem-vindo, é sempre um privilégio estar com você, que está toda a videoaula aqui comigo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal, que por certo é um canal de bênção para você. Nós estamos estudando nesse trimestre a revista Dons Espirituais e Ministeriais. Chegamos hoje à 7ª lição, que data do dia 16 de maio de 2021, que traz por título O Ministério de Profeta. O nosso texto áureo diz, ele está em 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A nossa verdade prática: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, do verso 27 ao verso 29, e também na carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. E o nosso objetivo geral desta lição é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Glória a Deus. Para concluirmos então a nossa introdução, a lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e qualquer lugar. A gente vai se lembrar que lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai estar distribuído, os 5 ministérios que Deus deixou à sua igreja. O segundo dele é o ministério de profeta, e no verso 12 vai dizer assim, que Deus deixou os ministérios, para o aperfeiçoamento dos santos, e tinha santos a serem aperfeiçoados na igreja do primeiro século, como tem santos, a serem aperfeiçoados nos nossos dias. Eu vou aprofundar isso mais para frente, mas com isso então concluímos a nossa introdução e já adentraremos aos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre vamos resumi-los de uma forma clara e bem objetiva para o melhor proveito de toda a lição. Eu já te convido, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, me ajude aqui nesse vídeo, nessa videoaula, curtindo o vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Você, querido irmão, querida irmã que está chegando agora, tome posse da sua revista, da Bíblia Sagrada, de um bloco de nota e de um marca-texto, porque sempre fazemos muitas ponderações, trazemos à lição alguns textos bíblicos para incorporar um pouco mais o corpo da lição. Então você pode tomar nota de tudo para posteriormente estar estudando. Glória a Deus. Tópico 1. O profeta do Antigo Testamento, O tópico 1, ele tem 3 subtópicos. O primeiro dele vai nos definir o conceito do profeta do Antigo Testamento, Tópico 1, subtópico 1, conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus, Então a gente sabe que o profeta era aquele ministério, aquele homem de Deus que pegava de Deus, a informação, a mensagem, e distribuía ao povo. O sacerdote, por sua vez, ele pegava então a queixa, ele pegava a oração, ele pegava a reclamação, ele pegava então o que os homens falavam e apresentava a Deus. Então o profeta era de Deus para os homens, o sacerdote dos homens para Deus, É a via cruzada, era uma via diferente da outra. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome, tais como Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, Elias, Eliseu, a profeta Uda e muitos outros.
como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. Então a gente pode destacar aqui também que Deus levantou profetas literários e profetas não literários. O que é isso? Profetas que deixaram então a sua história registrada, que escreveram livros bíblicos que foram adicionados ao cânon da Bíblia, e profetas que não escreveram livros bíblicos, né? Que não deixaram material literário pra gente. E dentro dos profetas literários existem os profetas maiores e os profetas menores, né? Não em tamanho de ministério, não em estatura de ministério, mas em tamanho de material escrito, né? A gente vai ver que há uma divisão dos profetas maiores para os profetas menores, porque os profetas maiores escreveram mais extensão de conteúdo, e os profetas menores, o conteúdo que eles deixaram para nós é mais resumido, mas não de menos importância. Subtópico 2, o ofício. Então no subtópico 1 trouxe a lição, o conceito. Agora no subtópico 2 vai trazer para nós o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto e anunciava juízo, emitindo conselhos e advertências divinas. Eu vou ler de novo, interessante isso. Aqui está trazendo para nós o ofício, a ocupação do profeta. Preste atenção. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto. Que mais? Anunciava juízos. O que mais? Emitia conselhos. E o que mais? Advertências divinas, né? Então eu sempre digo que basicamente um ofício de um profeta são três. O ofício de um profeta são três. Em primeiro lugar, ele revela o que está em oculto. Eu sempre digo que o que Deus revela, ninguém esconde, mas o que Deus esconde, ninguém revela. Em Isaías 46:10, Deus vai dizer assim, ó: eu sou aquele que anuncia o fim, desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Glória a Deus, é Deus dizendo para nós que ele anuncia o final das coisas desde o princípio delas, ou seja, ele anuncia o oculto e o escondido, antes mesmo que o oculto e o escondido venham à luz. Então o primeiro ofício do profeta é revelar aquilo que está em oculto. O segundo ofício do profeta é ele trazer juízo sobre uma pessoa, sobre um grupo, sobre uma nação. A gente vai lembrar de Jonas, né? O profeta fujão, aonde Deus mandou ele ir a Nínive, capital da Síria, e profetizar contra aquele povo, né? Para trazer juízo. Então ele profetiza, os ninivitas se arrependem, jejuam por 3 dias, e Deus, então, em vez de efetuar o juízo, efetua uma grande obra, uma grande salvação naquela cidade. E o terceiro ofício era de conselheiro, né? A gente teve diversos profetas que foram conselheiros de reis, né? Então o profeta revela o oculto e o escondido, ele traz juízo sobre uma pessoa, um povo, uma nação, e ele também traz conselhos, né? Vindo da parte de Deus para os seus. Glória a Deus. Avançamos então para o finalzinho do tópico, que diz assim: contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza e a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. O que é isso? É o ministério de profeta que sempre foi marcado por perseguição, né? Por quê? Porque o povo sempre estava acomodado, né? O povo sempre estava adorando deuses estranhos, com a idolatria instaurada em seu coração. Então Deus levantava um profeta para profetizar contra esse povo, contra a sua nação diversas vezes, e essas pessoas então, elas não querendo mudar de vida, de caráter, né? Elas então perseguiam e matavam os profetas que a elas eram enviadas. Com isso concluímos o subtópico 2 e o tópico 1. Avançamos ao subtópico 3, o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C.,
tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, né? A crença num único Deus, né? Combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica, né? Então vamos ler de novo para a gente entender e compreender, porque é didático, né? O objetivo desse movimento, né, do profetismo, né, era qual? Restaurar o monoteísmo a Israel, ou seja, Israel estava adorando vários e diversos deuses, então esse movimento tinha por objetivo trazer Israel de novo a adorar o único e verdadeiro Deus, combater a idolatria, pelo que acabamos de falar, por eles adorarem diversos deuses, né? Então isso, além de trazer eles a adorar a Yahvé, também combatia a idolatria, denunciar as injustiças. Eu quero deixar um texto sobre denunciar as injustiças, que está na carta do apóstolo Tiago, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? Então aquele que pode combater, né, e denunciar as injustiças sociais, aquele que pode estender a mão ao seu próximo, aquele que pode ajudar, né, e não faz, né, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança, né, do Messias. Glória a Deus. Para concluirmos, foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente cerrados, presos e mortos, né? Eu sempre digo, irmão, irmã que me assiste nessa videoaula, querido professor, professora, que aquele que prega compromisso, ele atrai gente compromissada, né? Falar de Jesus, quando falar de Jesus e o Jesus ressurreto, o Jesus crucificado, o Jesus que entregou a sua vida na cruz por nós, vai atrair pessoas, né, que precisam do sacrifício de Cristo, que precisam ser perdoadas por Cristo, que precisam de uma regeneração, de um perdão de pecados. Então, quando você prega compromisso, você atrai pessoas compromissadas. Agora, quando você prega entretenimento na tua igreja, você atrai pessoas que estão buscando entretenimento, né? Então, quando o entretenimento acaba, elas vão embora, mas aquele que prega a palavra, né, que prega o Cristo crucificado, e vai atrair pessoas que precisam fazer uso do sacrifício de Cristo. Ela jamais vai embora, mas ela permanece. Eu me lembro de Jesus, que ele vai falar, ele vai discursar, estavam os seus discípulos de uma grande multidão, e o sermão de Jesus naquele dia foi pesado, foi forte. Ele falou, entre outras coisas, que verdadeiramente a carne dele era comida e verdadeiramente o sangue dele era bebida. Então a Bíblia vai dizer que a multidão achou as palavras de Jesus muito fortes e foram embora. Então a Bíblia diz que ficam só os 12 apóstolos, os 12 discípulos ficam, né? E Jesus, pela lógica humana, teria que tomado, né, pelo um zelo de não ter ninguém com ele. De repente ele deveria ter pedido para os discípulos ficarem com ele, mas ele não é tomado por emoção humana. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: e vós não querem ir também? Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou pregando a verdade é essa, quem quer ficar, fica, quem quer ir embora, vai, mas eu não mudo a verdade para agradar as pessoas. Glória seja dada ao Cordeiro. Com isso, então, concluímos o tópico 1, avançamos agora ao tópico 2, né? Que a gente não venha mudar a verdade para atrair pessoas, para fazer as pessoas ou manter as pessoas no nosso meio, mas que a gente possa pregar e proclamar a verdade do Evangelho, e quem quer ficar, fica, quem quer ir, que vá, mas a verdade precisa ser pregada, precisa ser dita, e isso cabe a nós, o anunciar as boas novas do Evangelho. Tópico 2, o profeta no Novo Testamento. O tópico 2 também tem 3
subtópicos, sendo o primeiro deles a importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e também em segundo lugar na lista apresentada em Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, né? Então a Bíblia vai fazer essa ressalva. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século, né? Como eu falei antes sobre os profetas para a edificação do corpo de Cristo, eu queria aprofundar um pouquinho agora. A gente sempre ressalva aqui que santos, mas não perfeitos, né? Somos santos, mas ainda não perfeitos. Seremos perfeitos, seremos como Ele é naquele grande dia, mas enquanto não chegarmos lá, precisamos ser hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Isso é uma constância, isso é uma escalada na vida do crente. E Deus, deixando os 5 ministérios, Ele visou exatamente isso, a edificação da sua igreja, a edificação dos santos. E o profeta, ele tem um papel muito grande nessa questão, porque o profeta ele não fala a Deus, né, como aquele que fala em línguas, fala em mistérios, mas o profeta fala aos homens, né? Ele pega a revelação, a instrução divina e ministra ao coração dos homens, né? Então concluímos que os dons, né, eles foram dados para aperfeiçoamento dos santos, né? E como eu falei antes, os santos do primeiro século depois de Cristo, da igreja primitiva, mas os santos também do século a qual estamos, do ano 2021, né? Os santos precisavam ser aperfeiçoados lá atrás e precisam ser aperfeiçoados hoje também. Glória a Deus. Avançamos ao subtópico 2, o ofício do profeta neotestamentário, né? Então agora vamos trazer o ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consiste em predizer o futuro, observe, adivinhar o presente ou ficar fora de si, né? Então não, né? Então o ofício do profeta nos nossos dias, ele não é de adivinhar o futuro, ele não é de prever e adivinhar o presente, e não é também aqueles casos que as pessoas dizem ficar fora de si, né? O que é isso, irmão? Eu sempre digo que existe o lado sério do ministério, mas existe o lado charlatão, né? Existe profeta, mas também existe a profetada, né? Existe o lado sério da obra de Deus, mas existe aquelas pessoas que não têm compromissos e que querem deturbar a obra do bom mestre, né? É o que a lição está nos trazendo, né? Existe a profecia, existe a profetada, existe a pregação, existe também, né, o massagear do ego. Então existe o lado sério, mas também existe o lado que não é sério, que é um lado que quer descredibilizar a instituição igreja, os ministérios, a obra de Deus, e a gente deve ter cuidado com isso. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de estudo pentecostal, seu ofício consiste em, observe, proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação e ânimo, consolação e edificação da igreja, né? Então observe
qual é o ofício do profeta de hoje em dia. Eu vou ler novamente. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina. Consiste também com vista à admoestação, a exortação, o ânimo, a consolação e a edificação da igreja. Eu tenho um texto nesse momento que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz: mas o que profetiza, ele não fala aos homens ele fala aos homens, né, para edificação, para exortação e para consolação. Então observe, né, aquele que profetiza, ele fala aos homens, né, para quê? Para edificar, para exortar e para consolar. Glória a Deus. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos o tópico 2. Eu quero te pedir mais uma vez, se você puder me ajudar aqui no canal, curtindo o meu vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Avançamos então ao tópico 3, o último tópico dessa lição. Desculpe, melhor dizendo, vamos ao subtópico 3 do tópico 2. Eu me enganei, pensei que nós tínhamos concluídos o tópico 2, não, mas nós temos ainda o subtópico 3 do tópico 2, que diz: o objetivo do dom ministerial de profeta. O objetivo do dom. Então nós falamos sobre o ofício do dom, agora nós vamos falar sobre o objetivo do dom. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Eu sempre digo, né, que existe a igreja organismo e a igreja organização, né? A igreja organização é o prédio onde a gente congrega, o prédio onde a gente comunga, onde a gente louva, adora, ouve a palavra, mas a igreja organismo é eu, é você, é todos os santos de todos os tempos, de todas as eras, que aceitaram a palavra de Cristo, que se renderam ao evangelho de Jesus. Então, visando, né, a igreja viva, né, que somos nós, Deus deixou esse ministério então para a nossa edificação, né? E lá no finalzinho diz assim, ó: deve-se desenvolver-se para a edificação em amor. Eu sempre digo aqui nas lições que o amor é o verdadeiro, né, e o único termômetro espiritual, né? O amor é o genuíno termômetro espiritual. Se tu quer saber se uma pessoa é de fato espiritual, é só ver se ela ama, né? Se ela ama o seu próximo, seu irmão, se ela ama, né, a família da fé, se ela tiver amor, né? Nisso conhecemos que ela é sim filha de Deus e também é uma pessoa espiritual. Agora sim, avançamos então ao tópico 3 e último tópico dessa lição. Tópico 3, discernindo o verdadeiro profeta do falso. O tópico 3 tem também 3 subtópicos e o primeiro dele, simplicidade versus arrogância. 2 características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, né? Eu quero me deter um pouquinho aqui. Então, 2 características do verdadeiro profeta, né, é a simplicidade e o amor. Ainda que a mensagem que ele traga em sua boca, em sua aljava, seja uma mensagem de juízo, ele nunca pode deixar de lado a simplicidade e o amor, né? Por quê? Porque a disciplina bíblica não visa a destruição do indivíduo, mas a disciplina bíblica, ela visa a restauração da alma,
para a salvação em Jesus Cristo. E o segundo motivo, qual é? Que ele tem que ter simplicidade e amor, porque da mesma misericórdia que a pessoa que está sendo alvo da profecia precisa, é a mesma misericórdia que aquele que está profetizando também precisa. Então, nem tão pouco o que é alvo da profecia, nem tão pouco o que está profetizando, ele é ausente da misericórdia. Ambos precisam da misericórdia divina, e a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Glória a Deus. No finalzinho do tópico ainda, já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios, profetiza objetivando a autopromoção, ele mente, ilude e engana, né? Eu falo sempre também que o falso profeta, ele é um juízo para o falso crente, né? O falso profeta, ele é um juízo para o falso crente, né? O falso crente sempre quer ter o ego massageado, sempre quer ouvir palavras aprazíveis aos seus ouvidos. Então Deus deixou o falso profeta também para juízo do falso crente. E eu quero ir a um texto, eu quero ir a dois textos, na verdade, contigo nesse momento, aonde a Bíblia vai falar do falso profeta. Eu vou ler só um texto, mas eu te peço que com tempo em casa você leia a passagem toda, né? Para um melhor compreendimento. O primeiro texto que eu quero ir está em Jeremias 28:10, que diz: então Ananias, né, o profeta, que profeta? Falso, né? Ananias, o falso profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. O que é isso? Deus mandou Jeremias colocar um jugo sobre o seu pescoço, ir às portas da cidade de Israel e profetizar contra Israel, que eles seriam subjugados por Nabucodonosor, né? Então Ananias, como querendo se dizer profeta, né? Ele toma o jugo de Jeremias e quebra o jugo, né? Então Deus fala a Jeremias, eles quebram jugos de madeira, mas fazem agora um jugo de ferro. Ô glória! Porque um jugo de ferro eles não têm como quebrar, porque eu dei, né, na mão de Nabucodonosor todo esse povo e todo o povo da circunvizinhança. E profetiza a Ananias, né, que esse ano ele morrerá, né? Então Isaías faz assim, Jeremias faz assim como o Senhor ordenou, né? E profetiza também contra Ananias, que naquele ano ele morreria. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, Ananias, o falso profeta, morreu. Outro versículo para a gente concluir, então, o subtópico 1 do tópico 3, é Isaías 30:10, né? Que diz assim: eles dizem aos videntes, né? Outra tradução vai dizer aos profetas mais para frente, né? Aos videntes, aos profetas, né? Que falam e revelam. Observe, esse texto, irmão, parece que foi escrito para os nossos dias. Eles dizem aos videntes, né? Não tenham mais visões, né? E o que eles dizem aos profetas? Não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis e profetizem para nós ilusões. Olha bem o nível espiritual desse povo, né? Eles diziam aos videntes, não tenham mais visões, e eles diziam aos profetas, né? Não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas aprazíveis aos nossos ouvidos e nos profetizem ilusões, né? Aqui está descrito o desenho, né, do falso profeta e do falso crente, né? O falso profeta profetiza ilusões, profetiza mentiras, profetiza apenas coisas agradáveis, e o falso crente está sempre pronto a ouvir uma mentira e uma ilusão. Eu sempre falo que a nossa geração é uma geração que ama uma doce mentira e odeia uma dura verdade, né? Glória a Deus. Concluímos assim o subtópico 1 do tópico 3, avançamos ao subtópico 2. Pelos frutos, né, o conhecerei. Jesus vai dizer, né, que uma árvore, né, ela se conhece pelos frutos, né? Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da proclamação com os falsos profetas. Como reconhecê-los, né? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Isso está lá em Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, né? Pois o resultado ou o fruto do que
o profeta diz e faz, anote isso, né? Sublinhe essas duas palavras, o que o profeta diz e o que o profeta faz. Sublinhe diz e sublinhe faz. Revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, né? O profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso profeta pela performance ou pelo espetáculo, mas pelo fruto que eles produzem, né? Então eu sempre digo que a gente conhece um profeta, a gente conhece um homem de Deus, né? Não pelo que ele diz, né? Mas pelo que ele faz, né? Pelas suas obras, pelos seus frutos, né? Não é porque eu prego bem que eu sou homem de Deus, porque eu canto bem que eu sou homem ou mulher de Deus, que eu profetizo que eu sou um grande homem de Deus, mas é pelo fruto, né? Jesus vai dizer, né? Nem todo aquele que diz, né? Que me diz Senhor, né? Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no meu reino, né? Então, não é aquele que diz, é quem? É aquele que faz, né? Aquele que faz, aquele que tem o fruto, né? Esse entrará no reino de Deus, né? Glória a Jesus. Tópico 3, ainda sobre o falso profeta. Subtópico 3 do tópico 3, ainda sobre o profeta. Lá no final, não tenha medo na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas, seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Eu vou repetir, para ser didático isso aqui. A lição está dizendo assim, ó, não tenha medo. Não tenha medo de quem? Do falso profeta. Por quê? Porque na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles, né? Glória a Deus. Eu quero deixar 2 textos nesse momento para concluirmos então essa linda lição, esse belo ensinamento da parte de Deus. O primeiro texto está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para verem se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? Então que a gente venha, né, sempre examinar os espíritos, né? Porque os falsos profetas têm se levantado no nosso meio. O outro texto também está na primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 1, que diz: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Glória a Deus. O que o texto está dizendo? Que aquilo que era desde o princípio, né? Aquilo que chegou para nós, a Bíblia, né? A gente não precisa de inovação, a gente não precisa de atualização, a gente precisa da Bíblia assim como ela é, assim como ela foi deixada para nós, a palavra da vida, a palavra eterna, a palavra de Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto. É isso que a gente precisa para chegar ao céu. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos essa linda lição. Muito obrigado por estar comigo nessa videoaula. Eu te convido também a assistir as demais videoaulas que a gente disponibiliza aqui no nosso canal, tanto a dos jovens quanto a dos adultos. Na dos jovens estamos estudando nesse trimestre sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Você que pode, assista, são todas aulas de muito teor
bíblico, teológico, que agregam no nosso conhecimento. Se você me der um minutinho ainda, eu quero te pedir, se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço para tu me ajudar, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Querido irmão, eu tenho logo abaixo do vídeo aqui, logo aqui abaixo tem a descrição do vídeo, e na descrição do vídeo eu tenho um link que te leva direto para o grupo, um grupo no Telegram da EBD, que eu criei especificamente para disponibilizar o material relativo à EBD. Ali eu disponibilizo o PDF de todas as aulas que eu ministro, no PDF contém todos os textos que eu uso, todas as ponderações que eu faço, todas as anotações que eu faço daquela lição em específico. Eu sempre, depois de toda a videoaula que eu posto aqui no YouTube, eu disponibilizo esse PDF lá no grupo do Telegram da EBD. Então logo aqui abaixo na descrição tem um link, você clica no link, será redirecionado ao Telegram, é só entrar no grupo e você terá acesso a todo esse material. Também logo aqui abaixo, no outro link, eu criei um grupo no Telegram também, que se chama Apocalipse Descomplicado. E lá a gente fala sobre Apocalipse, fala sobre o livro do Apocalipse, sobre todas as coisas que hão de acontecer ainda. Então você que gosta desse tema de Apocalipse, entre no grupo e você terá acesso a todas as minhas aulas, todo o material que eu disponibilizo. Ainda te peço, se você puder, tem aí logo aqui abaixo um link do meu Instagram. Me segue no Instagram, que todo dia eu disponibilizo material bíblico, teológico, para o crescimento dos irmãos em Cristo. Que Deus te abençoe. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você colocar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.